E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da FX Trade e neste vídeo aqui agora, pessoal, eu quero falar uma coisa muito importante com vocês sobre o comparativo entre corretoras brasileiras e corretora internacional como a 4XC para negociar mini dólar, tá? Porque isso é uma escolha que você tem que tomar e você tem que decidir, tá? É muito importante você ver o que mais te enquadra nesse momento, tá? Para você usar o nosso gradiente linear, que é o gradiente Force Trade, tá? Então tá aqui, ó, comparativo para uso do gradiente linear da FX Trade. Aqui eu tenho uns pontos muito importantes sobre corretoras brasileiras e eu usei a 4XC para fazer um comparativo. Por exemplo, na corretora brasileira você vai precisar de um saldo mínimo de R$ 3.000, tá? Enquanto, se você for negociar com o gradiente linear nosso, que é o gradiente Force Trade na 4XC, você pode começar com saldo a partir de R$ 300, tá? Ambos os gráficos têm vencimento e todos vencem no mesmo dia. Então, na 4XC, o gráfico vence na mesma data do gráfico das corretoras brasileiras. Por exemplo, o WDO, que é o mini dólar, vence todo mês. Então, todo mês ambos vão vencer. Isso não muda nada, ok? Lote mínimo na corretora brasileira, XP, Rico, BTG Pactual, é um contrato. O mínimo negociado é um contrato. Enquanto na corretora 4XC, você pode negociar microlote. Então, você pode começar a negociar com 0,01. Então, por isso que o seu saldo na 4XC pode ser menor. Não é, você não pode fazer aquela conta de, então se o número do contrato na corretora brasileira é 1, então na 4C é 100 vezes menos, então eu posso pegar 3.000 e dividir por 100. Não é assim que funciona, tá? Você vai precisar de um saldo mínimo, que senão você não consegue abrir a operação, tá? E o saldo mínimo necessário para a corretora 4C é R$ 300, não tem como fugir disso, tá? Nas corretoras brasileiras você é cobrar taxas. Então você tem taxas de corretagem, taxas de emolumento e, né, que cada contrato que você negocia você vai pagar uma determinada taxa ali que todos já conhecem, ok? Inclusive no site da corretora que você for utilizar vai ter lá quais as taxas que são cobradas, tá? Na corretora 4C não é cobrado taxa, mas tem um spread. É um spread pequeno, mas tem um spread, tá? É importante você saber disso. Não é zero spread, tem um pouquinho de spread ali, tá bom? Na corretora brasileira, não pode ficar posicionado de um dia para o outro, a não ser que tenha margem suficiente para cada contrato. Então, assim, para você ficar posicionado em um contrato de um dia para o outro, na XP, na Rico, no BTG Pactual, ou que seja outros, você precisa ter uma margem lá, se eu não me engano, em torno de 5 mil e poucos reais, deve ser em torno de 6 mil reais no dólar, um contrato de dólar, para ficar posicionado de um dia para o outro. Já na 4XC, ele permite você ficar posicionado de um dia para o outro. Sobre essa questão de ficar posicionado ou não, eu prefiro não ficar posicionado. Eu prefiro resolver a situação dentro do dia. Tá? Então, com o gradiente linear, 90% do tempo você vai resolver dentro do dia e em 8, 7%, que seja no máximo 10%, você vai resolver às 17 horas quando é fechado as operações que o robô está configurado para fazer. Então isso aqui dá para você ver o que é melhor para você agora nesse momento. Ambas as corretoras têm capacidade de gerar bons resultados. Ambas. Agora um ponto que é importante. Se você tem um capital muito maior, aí é mais fácil você vir para a corretora brasileira, tá? Até mesmo porque a 4XC ela tem algumas limitações em tamanho de contrato. Então isso é importante você saber. Enquanto na corretora brasileira você pode abrir 1.000 contratos, na 4XC você não pode abrir 1.000 contratos, tá? Se eu não me engano, você pode abrir no máximo, a ordem máxima que abre é de 50 contratos de dólar, tá? Então isso é importante você saber. Então aqui tem algumas características que você, com base nisso aqui, você já tem capacidade de tomar a sua decisão, tá? Então é importante você seguir isso aqui, ok? Aqui eu tenho duas contas, eu tenho uma da XP e eu tenho outra da 4XC. Ambas as corretoras têm capacidade de gerar resultado.
Agora, o que você precisa entender é que elas têm a dinâmica parecida. Parecida não é igual, tá? Quando eu falo que não é igual, já começa pelo horário da plataforma. Enquanto na corretora brasileira ela marca o horário de Brasília, por exemplo, 15h37, que é o horário agora, na corretora internacional ela marca 20 horas e 37 minutos. Então, o setup que você for utilizar, você provavelmente vai ter que fazer ajustes, tá? O horário que você quer. Então, você precisa vir aqui, ó. Por exemplo, eu pelo menos aqui, ó, eu fiz o ajuste aqui, ó. Ó, ele fecha às 21 horas, ok? E ele trabalha aqui, ó, cadê aqui? Cadê o horário? Já passou, aqui, ó. Ele trabalha das 14 horas e 5 minutos até as 20h58. Então isso aqui foi o horário que eu determinei. Inclusive lá o setup base que tem dentro da pasta do robô quando você baixa, já tem ele lá configurado com isso aqui para você fazer a otimização, tá? Já tem pronto. Nós já temos o setup base dentro da instalação do robô para você rodar na 4xC. Então, essas características você tem que saber. E você vê essas características aqui, ó, no ativo. Se você pegar aqui, ó, WDOH25, você vem aqui, ó, especificação, você vai ver a especificação do ativo aqui, ó. Então você sabe que ele tem algumas limitações. Volume máximo, ele só aceita na somatória dos contratos sem contrato aberto. Tá? Então tem limites aqui na 4xC. Então, se você tem pouco capital, a 4xC é perfeita. Mas se você já começa a ter um capital maior, não vale a pena. É melhor você ir para a B3. Porque você vai bater nas limitações de contratos se você tiver uma conta de 100, 200, 300 mil reais. Por quê? Porque ele não vai permitir você ultrapassar o volume total das ordens de 100 contratos. Aqui, ó, aqui eu falo, ó, aqui ele fala aqui, ó, cadê, ó? Só um minutinho para você ver aqui, ó. BRL, tudo certinho, contrato, tá? Tudo bonitinho. Aqui, ó, volume, tá? Ó, máxima do volume 100, volume limite 100. Então, você pode abrir uma ordem de 100.0 ou várias ordens que dá um total máximo de 100.0. Então, esses limites você tem que ficar atento a isso, tá? Mas isso aqui só vai te incomodar se você tiver um capital muito grande, tá? Fora isso, com o capital normal que o pessoal está usando aí, 1.000, 5.000, 10.000, 20, 30 mil, isso aí é tranquilo, você vai conseguir usar tranquilamente, sem problema algum, tá bom? Isso aí é uma dica que eu passo para vocês aqui. Na corretora brasileira, você tem a vantagem que o tique dela é muito mais rápido, tá? Repara para você ver. E aqui não tem limitação, você vai ter a limitação de contrato mínimo. Se você vier aqui na especificação, o menor contrato é 1, tá vendo? O menor contrato é 1 e ele não tem, tá? Aqui, ó, máxima do volume, 50 mil contratos. Você pode ter até 50 mil contratos em aberto. Ok? Então isso não é problema. Então aqui você pode negociar com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais. Você vai ter caixa aqui de comportar. Tá? Então isso aqui você tem que estar ciente disso. Ok? Questão da margem. Na B3, cada contrato aberto ele consome R$ 149,99, R$150, né? Cada contrato custa R$ 150, enquanto lá na 4xC, tá? Na 4xC, você provavelmente, tá? Provavelmente se tiver aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 ordens de 0.03. Então eu tenho 3, 6, 9, 12, 15. Eu tenho 0,15. Ó, 0,15 ele me cobra 86,74. Então por isso que eu estou falando para você que não dá para começar com pouquíssimo dinheiro. R$300 é o mínimo, não tem como começar com menos disso, tá? Questão do spread é muito pequeno, não vai te incomodar. Mas uma característica que eu notei entre uma conta e outra, cara, é o stick. Repara que aqui, ó, a movimentação é bem mais devagar. Por quê? Porque parece que ele acumula uma quantidade de tick para depois ele fazer uma certa movimentação. Enquanto na B3 a movimentação é toda hora, é dinâmica aqui, ó, é dinâmica. Então o lucro provavelmente aqui na B3 ele vai realizar mais rapidamente porque não tem spread. Não tendo spread, ele movimenta mais rápido. Você tá vendo aqui, ó? Eu posso até diminuir isso aqui para você ver. Que você vai ver visivelmente aqui, ó. O preço aqui tá mexendo, ó, de um lado aqui a linha tá mexendo, tá vendo?
Esquece esse vermelho aqui, que esse vermelho é as linhas do robô, mas eu posso pôr um gráfico novo aqui para você, ó, janela do gráfico. Olha lá, ó. Eles não mexem igualzinho, pode observar para você lá, tá? Demora um pouquinho, tem um delayzinho pequenininho, mas tem, tá? Então isso é importante você estar ciente disso, mas não vai também te atrapalhar de jeito nenhum. Mas eu estou te sendo sincero, porque às vezes as pessoas entram, eu quero operar na 4XC, mas a pessoa nem conhece a corretora. Então a ideia aqui é te passar os detalhes, tá? Você vai notar sobre essa questão de velocidade de PIP quando o mercado está muito volátil, muito rápido. Quando o mercado está naquela aceleração danada, você vai ver que a 4XC fica um pouco mais parado ali. E a B3 se movimentando pesado. Isso acontece, eu já vi e eu acompanho isso aqui, tá? Agora o horário já está mais tarde, então o mercado já está mais parado. Então hoje, como está mais parado, você não vai notar, mas pega um momento do mercado bem volátil para você ver, que você vai ver que existe uma pequena diferença. Mas no geral, pessoal, você pode tanto negociar nas corretoras brasileiras quanto na 4XC, que ambas vão ter ótima performance. Tá? Ambas. Tanto que se você olhar aqui a 4XC, tá? Deixa eu só pegar aqui para você. Observa aqui no histórico aqui para você ver, ó. Eu vou vir aqui no histórico, eu venho aqui, ó, período personalizado. Aí eu vou pegar aqui do dia 3 até hoje. Vamos ver. R$47. Se você pegar R$47 de 630 e pouco, que começou, ó, 47 dividido por 633 vezes 100, ele fez 7,42% do dia 5/2 até hoje. Então, em 5 dias ele fez 7%. Então, assim, lucro ele gera, e muito bom, tá? Vai de você querer, claro, escolher a 4XC. Eu não vou optar, eu acho que para mim ambas corretoras são boas. O que vai dizer é a quantidade de dinheiro que você vai começar, tá? É isso que você tem que levar em consideração. Se você observar aqui, para mim, o que vai fazer você definir o que realmente você quer vai ser o quê? Questão saldo, tá? Questão saldo. Isso aqui vai fazer a diferença, tá bom? Então você tem que observar o seguinte: qual saldo eu posso começar? Posso começar com 6 mil, 7 mil? Beleza, vai para B3. Posso começar só com 500, 300 reais? Vai para 4XC. Sobre a questão de, não posso ficar posicionado ou posso ficar posicionado, isso para mim não vai valer de nada. Eu não uso isso aqui, eu não deixo posicionado. Então isso aqui eu elimino. Por quê? Porque o dólar é muito volátil. Então assim, a gente tem que evitar aquelas movimentações pesadas de um dia para o outro. Às vezes você está com 5, 6 ordens abertas num dia, você já está num lucro legal, às 17 horas o mercado ia fechar, você ia fechar com pequeno prejuízo, mas a semana já estava bem lucrativa, e às vezes você arrisca em ficar posicionado, chega no outro dia o gap contrário às suas operações e aquele lucro que você já tinha praticamente sugado pelo aquele gap. Então não vale muito a pena, evite isso, tá? Eu recomendo para você isso. Olhe a questão de saldo e pronto. Questão de ficar ou não posicionado, a não ser que você saiba o que está fazendo, tá bom? Pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês, essas dicas importantes, tá? Fica à vontade, você decide qual corretora operar, tá? Principalmente olhando a parte de saldo, tá bom? Então, um abraço aí, pessoal, e até mais.